Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre formas de pagamento de dentista. Quais são as modalidades de pagamento de dentista? São 3 possibilidades de você pagar o dentista. Primeira modalidade é o valor de pagamento por diária, ou por hora trabalhada, ou por mês. Por exemplo, o dentista vai toda segunda e quarta-feira. Aí você paga ele toda segunda e toda quarta, no final do expediente, ou você pode pagar o montante que ele trabalhou segunda e quarta e pagar no final do mês. Então essa modalidade de pagamento é por diária. A outra modalidade de pagamento, que é a mais conhecida, é um valor percentual sobre o seu preço de venda. Então, às vezes, você paga o dentista aí 20%, 30%, 40%, 50%, chegando até 60% do seu preço de venda, que é uma modalidade mais conhecida aí pelos gestores de clínica. E a terceira e última modalidade, que é uma modalidade mais recente, que vem revolucionando a odontologia, que é a modalidade de pagamento de dentista por valor fixo por procedimento. Para cada procedimento que o dentista executa, ele tem um valor fixo, tabelado. Então, a limpeza e remoção de tártaro é X reais. Vai fazer um clareamento é Y reais. Vai fazer uma restauração é Z reais. Para cada procedimento, tem um valor tabelado de pagamento, que é a modalidade pagamento fixo por procedimento. Eu fiz uma apresentação mostrando as vantagens e desvantagens dessas 3 modalidades. Acompanhe aqui na tela do meu computador. Vamos lá, a primeira modalidade aí é valor por diária, ou por hora trabalhada, ou um valor fixo por mês. Quais são as vantagens? Primeira vantagem é de comodidade de pagamento. O dentista foi lá, trabalhou na sua clínica, você pagou ele no final do expediente. Ou você pode juntar quantas vezes ele foi na clínica e pagar no final do mês. Então você tem comodidade de pagamento. A outra vantagem, o custo fixo mensal referente à mão de obra do dentista. Então você tem uma previsibilidade de pagamento. Você consegue estimar quanto que você vai gastar de dentista por mês, uma vez que ele é valor fixo. Então você consegue estimar, ter a previsibilidade de quanto que é seu gasto de mão de obra de dentista por mês. Essa é uma grande vantagem, uma vez que você consegue aí definir o seu custo fixo mais certo, uma vez que essa mão de obra do dentista ela não varia em função de produtividade igual às outras modalidades. Para a agenda cheia, ela gera alta lucratividade para a clínica, essa modalidade de valor por diária. Mas a agenda do dentista, ela tem que estar agenda cheia. A desvantagem para essa modalidade de valor por diária. Quais são as desvantagens? Primeira delas, uma vez que o dentista não recebe por produtividade, ele trabalhando ou não, ele vai receber. Então, se o dentista estiver de braço cruzado dentro do consultório, ele vai receber. Claudemir, mas não, os dentistas aqui, eles sempre trabalham com a agenda cheia. Só que tem algo que não é do seu controle, é questão de desmarcação por parte do paciente. Vamos supor que o dentista lá está tem a previsão de atender 8 pacientes num determinado dia. No dia anterior ou no mesmo dia, 4 pacientes entram em contato com a clínica desmarcando, ou às vezes não entra em contato e deixa de ir na sua consulta. Com isso, o dentista vai atender 50% para menos. Isso é prejuízo para a clínica, uma vez que o dentista ele vai receber o valor integral. A outra, dificuldade de gerir o dentista, fazer a gestão do dentista. Eles não gostam de fazer encaixe na agenda dele. Então, se ele tem uma quantidade de pessoas que ele vai atender no dia
E se seu negociador estiver fazendo a negociação com um determinado paciente e esse paciente fala assim, olha, se iniciar agora eu fecho o tratamento. Aí o negociador vai conversar com o dentista. Normalmente os dentistas não gostam de fazer encaixe na agenda dele. Dentista atende um número menor de pacientes no dia, uma vez que poderia atender mais pacientes. Como assim? Vamos supor que você define com o dentista que daria para ele atender de 1 em 1 hora. Então de 8 às 18 para numa hora de almoço. Só que às vezes ele vai falar assim, não, mas de 1 em 1 hora aí é muito apertado para atender esses pacientes. É melhor de 1 hora e meia, 1 hora e meia. Então a produtividade dele vai diminuir. Isso é ruim para a clínica, uma vez que ele poderia atender de 1 hora em 1 hora. Agenda meia carga ou vazia, ela é prejuízo para a clínica para essa modalidade de pagamento por diária. Algumas épocas do ano, as agendas ficam meia carga ou até vazia. A exemplo, segunda quinzena do mês de dezembro. Normalmente os pacientes não gostam de fazer cirurgia, então eles pedem para fazer cirurgia no ano seguinte, uma vez que tem, chegando aí na segunda quinzena, você tem o Natal e o Ano Novo, então os pacientes não gostam de fazer cirurgia. Com isso, a agenda do cirurgião vai dar uma esvaziada, então tem que tomar cuidado com essa modalidade de pagamento, principalmente para essas datas. Agora, a outra modalidade, percentual sobre preço de venda. Qual é a primeira vantagem? A vantagem é, o dentista ele recebe por produtividade. Então, tendo atendimento, ele vai receber. Se a clínica tiver um custo fixo pequeno, esta forma pode se tornar interessante, pode se tornar. Quando o custo fixo pequeno, é uma clínica pequena, compacta, de uma cadeira odontológica, tem um colaborador só, às vezes é uma recepcionista que ajuda na esterilização e administrativo, ajuda na limpeza da clínica, aluguel baratinho. Então, para essa modalidade de clínica com custo fixo compacto, baixo, barato, aí sim pode ser que essa modalidade se torne interessante de pagamento do dentista. É a forma mais antiga, como eu já disse, de pagamento do dentista. Com isso, você vai ter facilidade de contratação dos dentistas, uma vez que os dentistas já estão acostumados com essa modalidade. Quais são as desvantagens para essa modalidade de pagamento do dentista sobre seu preço de venda? Algumas desvantagens. Vamos lá. Vamos supor que você vai dar uma cortesia para o paciente. Você dando uma cortesia para o paciente, então você está dando de graça aí esse trabalho para o paciente ou diminuindo o valor. Consequentemente, como que você vai calcular esse percentual para o dentista? Te dá um exemplo. Vamos supor que tem um paciente que vai fazer protocolo inferior. E só que ele tem que trocar a prótese total superior dele. Aí você fala com ele, olha, se você fechar comigo o protocolo inferior, eu te dou a prótese superior. Só que na verdade a prótese superior, ela já está dentro da sua política comercial. Aí ele fala assim, ok, se você conseguir isso para mim, eu fecho com você. Você vai lá e fecha com ele, onde ele está pagando a inferior e está ganhando a superior. Só que quem faz as próteses, esses dois trabalhos são dentistas diferentes. Por exemplo, quem vai fazer o protocolo inferior é um dentista, quem vai fazer a prótese total superior é outro dentista. Uma vez que você deu para o paciente a prótese total superior, como que você vai remunerar esse dentista, uma vez que saiu o custo zero para o paciente? Um percentual de zero vai dar zero. Esse é um primeiro problema. Outro problema, procedimentos que a clínica cobrou mais caro do paciente por causa de risco, o dentista recebe para mais. Como assim? Vamos supor que tem um plano de tratamento do paciente, ele custa aí R$1.000. Só que tem muito risco para a clínica em executar esse serviço.
e estrategicamente você define o seguinte: olha, eu vou cobrar R$ 1.400 para fazer esse plano de tratamento do paciente. Combina com ele: fulano, olha, seu tratamento é R$ 1.400, você nem fala dos R$ 1.000 para o paciente. Olha, é R$ 1.400. Ele, ok, fecha o tratamento com o paciente e vai executar. Só que quando for executar, o dentista, já que é percentual sobre o seu preço de venda, ele vai receber sobre R$ 1.400 e não sobre R$ 1.000. Só que essa diferença de R$ 400 foi o que a clínica determinou devido ao risco que se encontra para esse tipo de procedimento. Então não é justo pagar o dentista o percentual em cima desses R$ 400. Só que ele vai receber R$ 1.400 o percentual em cima desse valor. Uma outra questão: valores diferentes de pagamento para trabalhos com a mesma complexidade, a exemplo, prótese importada e dente nacional. Vamos supor que você tem uma prótese de dente nacional e uma prótese com dente importado. A prótese com dente importado, o laboratório vai cobrar um valor do dente maior do que dente nacional. Então você tem que vender essa prótese com um valor maior do que essa prótese com dente nacional, uma vez que o custo do laboratório para a prótese com dente importado vai ser maior para você. Então o preço de venda ele é maior. Então, só que a complexidade para executar as duas próteses é a mesma complexidade, é o mesmo tempo de trabalho. Você vai atender o paciente a mesma quantidade de vezes para a mesma prótese. Não justifica o dentista receber para mais para a prótese com dente importado em relação à prótese com dente nacional. Então isso não justifica. Só que o dentista ele recebe um percentual sobre o seu preço de venda. Só que essas duas próteses têm preços diferentes. Então o dentista vai receber para mais para a prótese por dente importado. E tem um outro detalhe. Vamos supor que a limpeza e remoção de tártaro custe, sei lá, R$200. O dentista vai ganhar um percentual em cima desse valor. Se por acaso a clínica faz uma campanha comercial, metade do valor, 50% de desconto, o dentista ele vai receber metade do valor, não é justo com o dentista, uma vez que ele tem o mesmo trabalho. Isso aí foi estratégia da clínica comercialmente para essa campanha. Continuando a desvantagem sobre percentual sobre preço de venda. Se a clínica tiver um custo médio ou alto, um custo fixo médio ou alto, essa forma se torna inviável. Como assim custo fixo médio ou alto? Se o custo fixo da sua clínica ele for acima de 20, 30% do seu faturamento, essa modalidade de pagamento do dentista da forma percentual, ela se torna inviável. Normalmente, o percentual pago ao dentista, ele é maior do que a lucratividade da clínica. Eu vejo clínicas que a gente presta consultoria, que tem uma rentabilidade, uma lucratividade de aproximadamente 20% e paga 45% percentual sobre o seu preço de venda para o pagamento do dentista. Então é o dobro da lucratividade da clínica. Mesmo percentual para todos os serviços de uma mesma especialidade. Alguns podem ter até prejuízo. Te dou um exemplo. A especialidade de prótese. Tem alguns trabalhos na especialidade de prótese que você não depende de laboratório e outros serviços você depende de laboratório. Então, para especialidade de prótese, vai ter serviço que depende de laboratório e vai ter serviço que não depende de laboratório. Aqueles serviços que você não depende de laboratório, você tem uma lucratividade maior, uma vez que não tem o custo com o laboratório. Só que, como você paga o percentual para o dentista, e é o mesmo percentual, por exemplo, para a área de prótese, aqui a lucratividade, para onde não depende de laboratório, ele é maior. Só que aqui, onde você depende de laboratório, a lucratividade ele é menor.
Se é o mesmo percentual, você poderia, aqui onde a lucratividade ela é menor, você poderia pagar um valor menor para o dentista. E aqui onde a lucratividade ela é maior, você poderia pagar um valor maior para o dentista, uma vez que sua lucratividade é maior. Só que como você define um percentual, você vai pagar o mesmo percentual para esses dois serviços. Isso também ele é ruim, uma vez que você não consegue segregar, separar essa forma de pagamento para os procedimentos de alta lucratividade e procedimentos de baixa lucratividade. Dentista, ele não é seu sócio, por isso que não se justifica pagar o dentista de forma percentual, ok? Então, a grande modalidade de forma de pagamento de dentista, que vem revolucionando aí a parte de gestão da clínica, é valor fixo por procedimento, ok? Quais são as vantagens para essa modalidade? Para cada valor, para cada procedimento, tem um valor específico que você paga ao dentista. Vamos para as vantagens. Primeira vantagem, o dentista recebe se houver procedimento, atendimento. Então, ele vai ganhar por produtividade. Então, se ele ficar de braço cruzado, ele não recebe. É uma forma justa de pagamento do dentista. Então, é pago quanto que vale aquela mão de obra do dentista para executar aquele determinado serviço. Quanto que vale a mão de obra do dentista para executar um implante? Então, eu vou te pagar esse valor. Quanto que vale a mão de obra do dentista para confeccionar uma prótese? Eu vou te pagar esse valor. Então, independe da minha política comercial. Eu vou separar essas duas coisas. O dentista recebe o valor independentemente da política comercial e da precificação de serviço. A política comercial e precificação de serviço é uma relação entre a clínica e o paciente. Não envolve o dentista. Agora, o quanto que você paga o dentista é uma relação da clínica com o dentista. Por isso, você tem que separar essas duas coisas. Valores iguais de pagamento para trabalhos com a mesma complexidade, a exemplo, prótese importada e prótese com dente nacional. É o que falado anteriormente. Se eu tenho uma prótese com dente nacional e uma prótese com dente importado, é a mesma complexidade de execução. Então, o dentista vai receber o mesmo valor. Para fazer essa prótese, é o mesmo valor para receber essa prótese. É o mesmo valor para executar as duas próteses. Eu vou pagar X reais para executar essa prótese com dente nacional e eu vou pagar X reais para executar essa prótese com dente importado. Continuando com as vantagens. Algumas áreas mais rentáveis, a clínica pode pagar um valor maior. Então, dentro de uma mesma especialidade, normalmente, por exemplo, para quem paga percentual, dentro da mesma especialidade, sei lá, implante. Quem paga percentual, paga um percentual para toda a categoria dentro de implante. Nessa modalidade aqui, valor fixo por procedimento, não. Para especialidade implante, para cada serviço executado tem um valor. Então, eu vou pagar o dentista. Para executar o implante é um valor. Para fazer um procedimento de overdenture, a parte cirúrgica, é outro valor. Para fazer protocolo, a parte cirúrgica de protocolo é outro valor. Para fazer um enxerto ósseo, é outro valor. Então, o que se faz? Para aquelas áreas que são mais rentáveis, dentro da mesma especialidade, você pode pagar ao dentista um valor maior. Para aquelas áreas que são menos rentáveis, aí um valor menor dentro da mesma especialidade. Então, essa modalidade dá essa flexibilidade de pagamento. Outra vantagem, grande vantagem, como você paga o dentista valor fixo por procedimento, quando virar o ano, no ano seguinte, você pode reajustar o seu preço de venda, a sua tabela de preço. E se você mantiver os valores fixos pagos para os dentistas e aumentou
sua tabela de preço, de venda, a rentabilidade da clínica aumenta significativamente, diferentemente da outra modalidade que é percentual. Se você reajusta seu preço de venda, automaticamente o dentista também vai receber para mais, uma vez que ele recebe percentualmente sobre o seu preço de venda. E para essa modalidade não. E depende de você, para essa modalidade, se no ano seguinte, se você vai reajustar ou não o valor pago ao dentista de procedimento, valor fixo. Só depende de você. Ah, não, eu não vou reajustar o valor que eu estou pagando ao dentista para o ano seguinte, só vou reajustar no outro ano. Aí, no ano seguinte, a clínica tem uma rentabilidade maior. Desvantagem. Qual é a desvantagem para essa modalidade? Uma delas, a aceitação dos dentistas é uma desvantagem, porque é uma modalidade nova e normalmente o dentista, como ele está habituado para aquela outra forma de modalidade, principalmente percentual ou diária, normalmente a aceitação dele não vai ser boa aceitação. E o que leva a uma possível troca de equipe. Eu percebi o quanto eu estava pagando erroneamente aos dentistas em 2019 e onde eu apliquei essa forma de pagamento ao dentista nas minhas clínicas desde 2019. Mostrei para os dentistas que a forma com que eu estava trabalhando, que a gente estava trabalhando, era muito errônea do ponto de vista de lucratividade para a clínica. Aí entrei em consenso com os dentistas para migrar para essa modalidade de pagamento, valor fixo procedimento, desde 2019. E é o que eu oriento as clínicas que a gente presta consultoria. Na próxima aula, nós fizemos uma aula só para precificação, forma de pagamento de dentista, como você deve pagar o dentista, principalmente para essa modalidade. Então assista a próxima aula, que nós vamos falar sobre como você vai pagar o dentista, qual é o valor para cada procedimento, para cada serviço da sua clínica, para você adequar à sua realidade. Assista a próxima aula, forma de pagamento do dentista. Esses valores, eles estão calculados e tabelados para você adequar aí na sua clínica. Estou aguardando a próxima aula.